Fala pessoal, seja mais bem-vindo a mais um vídeo aqui da MedPulse. Hoje a gente vai conversar com a doutora Érica Vidal, ela que é cardiologista. Já tive o prazer de entrevistá-la, também entrevistei o marido dela também. Heitor, você só tá levando aí seus clientes. Doutora Érica não é nossa cliente. Aqui ela faz um trabalho no digital que é muito relevante, que vocês precisam saber, que vocês precisam estudar o case dela. E foi para isso que a gente trouxe ela aqui na MedPulse, para mostrar para vocês como dá certo o médico dar o salto de fé, né? Ir para frente, ir para cima. É para todo mundo, Sim, Heitor? Não é para todo mundo. A gente vai falar sobre isso também, né, sim. doutora? Doutora, pô, seja muito bem-vinda. Gostou do estúdio novo? Foi muito legal. Muito Muito legal, né? legal. A A gente gente sempre, a gente tem que olhar pra frente e pra cima, né? pra frente e pra cima. É Pra isso frente aí, e pra cima. queixo lá em cima, assim. Exatamente. Como diz Jordan Peterson, costas eretas e ombro pra É trás. isso, igual a lagosta. É isso aí. É isso aí. Mas é exatamente a lagosta. Eu sei, mas eu já li. Tá Já, vendo? já li 3 vezes o 12 Muito regras, bom, pô. muito bom. Aliás, do nosso querido, né? Indicação do Exatamente. nosso querido Guilherme. Sim. Pessoal, a gente vai falar muito sobre carreira, sobre medicina. Se você não é médico, né? Você acompanhe aqui, porque o que a doutora vai falar aqui sobre digital se aplica a praticamente todo mundo que trabalha para alguém, né? Que precisa de cliente, que precisa captar pessoas. Adaptem esse discurso à realidade de vocês. Se você é médico e quer ser entrevistado aqui, não precisa ser cliente da MedPulse necessariamente. Você entra em contato com a gente e fala, pô, eu quero contar minha história no digital é legal, ou então eu não tenho nenhuma história e eu quero ir aí para contar sobre a minha carreira. Então vamos começar sobre carreira. Doutora, não vou perguntar, não vou cometer a indelicadeza de perguntar sobre qual ano que você se formou, Ih, não tem problema nenhum. mas assim, você se forma e escolhe cardiologia. Nosso público aqui é principalmente de recém-formados. Ótimo. Por que cardiologia? Na verdade, eu nem sei. Eu sempre gostei de cardio, eu entrei na faculdade já pensando em fazer cardio, e ao longo da faculdade eu já fui tendenciada ali a fazer cardiologia do esporte, Uhum, na época pensando sobre doença, e fiz minha formação inteira, inclusive na época da própria faculdade. O único estágio que eu queria era lá no Instituto de Cardiologia. E uhum. aí era uma prova só, tinha várias provas que ganhava, e aí você não ganhava, eu falei, não, quero fazer lá. E fiquei estudando até, era quase no final da faculdade que eu podia, e fui para lá para o Instituto de Laranjeiras. Então eu tive a facilidade de já saber o que eu queria, de Uhum. uma forma muito convicta, e tracei o caminho nessa direção. Entendi. A residência em cardiologia é quanto tempo? Então, foram 2 anos de clínica. Eu formei em 90 e eu formei em 2009. Uhum. E aí fiz 2 anos de clínica, 2 anos de cardiologia e fiz mais um ano de ergometria e reabilitação, que aí eu me foquei total na voltada ali para cardiologia do esporte. Então foram 5 anos de residência médica. Entendi. Mais os 6 anos de formação, né? A gente tem Isso, 11 11 anos. anos de 11 vida anos. acadêmica só na medicina. 11 é quase mais do que o ciclo básico ali, né? Do ensino médio fundamental. É muita coisa. Eu fiz um vídeo no YouTube outro dia sobre como é que esse cara, né? Pô, o cara vai e estuda tantos anos para ter. Aí se forma para ter um pensamento de curto prazo. Não faz sentido, né? Isso é muito interessante. Então, tua audiência, a maioria é recém-formado, né? Isso. Então, quando a gente sai da faculdade, a residência na época, eu nem lembro quando é que pagava, sei lá, 2.000 e pouco, 3.000, acho que agora está em torno de R$ 3.000. E se você der um plantão, 24 horas por semana, você já passa esse valor. Então, momentaneamente, você ganha bem, né, ali para um recém-formado. Em qualquer outra área, né, de formação, você não tem esse retorno sobre o investimento da faculdade rápido, Uhum. e na medicina você tem essa possibilidade. Só que quando você opta fazer a residência, você está dando um passo mais lento. Então, eu vou ganhar menos, trabalhar mais, mas a minha visão na época era: se eu tiver uma especialização, lá na frente eu vou ter uma rentabilidade maior. Você já tinha isso dentro de Tinha você? não tão forte como eu tenho hoje, Uhum. mas eu já pensava que eu não quero só trabalhar no plantão, por exemplo. Eu quero ter uma especialidade que eu gosto. Então eu já estava voltada, não pensando no retorno financeiro na época, eu não tinha essa cabeça. Uhum. E aí eu fiz. Quando eu optei fazer o quinto ano de residência, eu não queria fazer o quinto ano. Eu estava muito cansada, fadigada.
essa demanda da residência é muito ruim, você vê, pô, pessoal, eu estou trabalhando para os outros, essa é a cabeça. E quando eu optei fazer, dois amigos meus resolveram fazer também, passaram e me incentivaram. Pô, Érica, vamos. Eu, na época, morava no Recreio e estava indo 4 anos para a Zona Sul. Isso, Tranquilo, pra quem não é do Rio, é pô, muito longe, tá? Muito longe. Dependendo do dia, você é tranquilo levar 1h30 nesse exato. trajeto. E eu estava muito estressada. Tava olhando retrospectivamente, talvez eu estivesse beirando ali num burnout, de estresse mesmo. E aí, quando me chamaram para fazer esse quinto ano de residência, eu falei, inicialmente eu não queria. Tá, e não, Érica, vamos, se você não gostar, você sai. Falei, pô, beleza. Eu comecei. E aí, nisso que eu comecei a fazer uma subespecialidade dentro da cardio, que eu tinha a Uhum. possibilidade de fazer exame, que era o teste ergométrico na ocasião. E aí, durante a minha formação, o meu chefe, na ocasião, me liberou para já começar a trabalhar fazendo teste. E na época eu falei, pô, legal. E eu achava que eu ganhava super bem, eu ganhava R$ 50 por teste, eu achava que estava Ó, abafando. E aí comecei a trabalhar nisso. Quando eu terminei a residência e eu estava trabalhando com teste, eu ainda dava um plantão, mas eu trabalhava nisso, que me dava uma flexibilidade de horário boa. uhum. Eu falei, pô, graças a Deus que eu fiz o quinto ano. Se eu não tivesse, eu tinha parado aqui, eu tava, pô, catando moedinha ali no chão para poder me estabelecer como cardio clínica. E aí eu fiz a ergometria, comecei a trabalhar com isso, e foi o início ali, pô, graças a Deus que eu fiz, me diferenciei, trabalhava muito, mas ganhava mais que um plantão, sem aquela sobrecarga de você estar presa ali dentro do hospital. Então, esse meu primeiro passo, quando eu projetei lá na frente, isso foi bom. Uhum. Mesmo no início eu falando, pô, não, não é bom pra mim, é cansativo, vai me dar trabalho. Mas aí você, quando acabou a residência, você já fez essa transição de trabalhar para os outros para trabalhar para você Não, mesma ou não? não. Quando eu terminei, isso era 2014. Então, em 2014, eu trabalhava em várias clínicas, né, fazendo teste, Uhum. trabalhava na Redditor fazendo um plantão e vivia assim, plantão, fazendo os exames, tendo um pouco de flexibilidade de horário, mas trabalhava bastante. Eu gostava de trabalhar, porque se eu não estou trabalhando, eu estou perdendo dinheiro. Sim, Então, verdade. essa é a minha cabeça naquela época. Eu já estava casada e comecei. Na época que eu fiz a ergometria, eu já tinha uma visão do seguinte, de eu tentar olhar o paciente como um todo. Uhum. Na época eu fiz uma pós-graduação em nutrologia junto com a residência, que eu falei, poxa, se o paciente senta na minha frente e me perguntar o que ele come, eu não sabia dizer. Eu vou fazer uma pós-graduação em nutrologia que eu vou conseguir agregar nisso. E aí fiquei de 2014 até 2018 trabalhando para os outros, fazendo teste, em 3, 4 lugares, enfim, até que eu engravidei. Nisso que eu engravido e, e tem a gestação, eu trabalhava 24 horas de plantão num Uhum. dia da semana. E eu pensava, pô, se eu tiver de plantão, meu marido também trabalha de plantão, Sim. trabalhava na época de plantão. Falou, pô, se tiver os dois de plantão, quem vai cuidar da criança, né? Porque plantão eu não posso sair. E aí eu fiquei mentalizando e falei, poxa, talvez então no hospital eu tivesse uma oportunidade de eu trabalhar como rotina, ia ser bom para mim. E aí, quando o João nasceu, apareceu a oportunidade. E aí eu saí do plantão, fui pra rotina, esqueci cardio. Esqueci cardio. Uhum. E aí fiquei na rotina, falei, pô, eu ganho mais, eu tenho uma flexibilidade maior de horário, trabalho no final de semana, feriado, mas tá bom, eu vou pagar esse preço por conta do João. E fiquei nesse limbo, até que depois o João tinha um ano e pouco, eu falei, pô, eu saí da cardio, eu quero voltar. Quero voltar a fazer o que eu gosto. E aí eu falei pro meu marido, vou voltar a trabalhar vou ligar para os lugares que eu já trabalhei para voltar a trabalhar fazendo teste. E aí foi que meu marido entrou, falou, você tá brincando, trabalha para você. E eu falava, pô, você não tem como. As contas vão vir, como é que eu vou dar conta disso? Ele, pô, trabalha para você, trabalha para você. Foi aí que eu fiz um curso de atualização, no que eu já estava um tempo parada, para Uhum. relembrar os conceitos e resolvi apostar, que meu marido apostava mais do que eu, apostei e fui lá partir para a cardiologia do esporte, propriamente dito. Aí que eu comprei aparelhagem, teste cardiopulmonar, teste ergométrico, me equipei. E aí foi aí que eu entrei de cara na profissionalização, né, da Érica, não como médica só,
mas inicialmente de uma forma muito embrionária como gestão do meu próprio negócio. Isso e que empreendedora, né? É, Tá. médica, empreendedora, gestora, influencer, né? Você acaba Sim. influenciando muita gente É, também. Na época, acho que ninguém chamava de influencer, né? E eu não. acho que em 2018 também você não pensava que o Instagram ia te ajudar tanto. Ou pensava. Ou Então, sabia. não, quando eu comecei isso em 2018 para Uhum. 2019, eu montei tudo, eu falei, tá bom, tô com tudo aqui montado. Mas como é que as pessoas vão saber que eu existo? Né? Como é que as pessoas vão indicar? Tá, a indicação é uma boa, mas demora. Então, eu preciso me mostrar. E aí foi quando eu contratei uma empresa para. Não era nem uma empresa, era uma assistente, né? Ela era repórter que faz. Repórter, esqueci o nome. Não, Assessora de imprensa. assessora de imprensa, isso. Ela é assessora de imprensa e fazia uns conteúdos. Uhum. Aí eu pagava ela uma mensalidade e sempre quando tinha oportunidade, ela falou, eu vou te botar em algum... Eu não pagava ela como assessora de imprensa, mas se tiver oportunidade eu vou te botar. Comecei a fazer os conteúdos no Instagram, que ela fazia para mim. Eu tinha muita vergonha, eu sou muito tímida, muito tímida. Eu tinha muita vergonha. Nunca Sério, reparei. eu sou muito tímida. Segunda vez que eu te entrevista, nunca Sério, eu sou reparei. muito tímida. E aí, o que começou a acontecer? Érica, tem que faz um vídeo de tal assunto. Eu suava frio, gaguejava, não saía. E aquilo começou a me causar um desconforto tão grande que eu falei, cara, isso não, eu não quero causar esse desconforto comigo. Uhum. Que eu tô pagando pra ela, mas ela tá me causando uma situação que não é boa, mesmo sabendo que aquilo é importante pra mim. E aí, depois de um tempo, falei, poxa, não dá mais. Mas rapidinho, desculpa te Ah, cortar. Isso não parece um pouquinho do personal trainer? como Não, assim? por quê? Você Ah, tá tá. pagando pra alguém fazer você Exato. sofrer, né? Exato, exato. Vai vir um resultado bom depois. Pro resultado tá lá na frente, né? Assim, você nunca tá satisfeito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre emagrecimento. Uhum, Eu perdi 16 quilos, você me conheceu sim. gordão, né? Aham. E eu perdi 16 quilos e não estou satisfeito, pô. Eu quero perder mais É. peso. E exatamente, a gente não fica satisfeito, embora a gente saiba, mas você sair da sua inércia, da sua zona de conforto, Uhum, por mais confortável que seja, dói. E o ser humano, a uhum, gente gosta de sofrer, né? A gente não sim. gosta. Então, aquilo estava me causando um embate comigo mesmo, porque pô, a minha timidez estava sendo ali colocada à Testada. prova, testada, colocada à prova. Quando eu falava, o que os outros iam pensar de mim estava na minha cabeça, né? Não Uhum, estava querendo saber que fulano e ciclano que eu não conhecia. Tava as pessoas ao meu redor que me conheciam, o que que elas iam pensar do jeito que eu estava falando, o julgamento. uhum, Então isso me travava. Eu lembro de uma vez que eu tava com minha segunda filha recém-nascida, na praia, fui correr com ela e a Adriana me mandou uma mensagem. Nossa, eu falei até o nome. A Adriana me mandou uma mensagem. Érica, grava tal assunto. Cacá tinha dormido, botei ela no carrinho. Eu com a roupa que eu tava, toda descabelada, fui gravar um vídeo. Cara, não saiu vídeo de jeito nenhum. Eu tenho até esse vídeo gravado. Cara, não saía vídeo de jeito nenhum. E aí eu falei, pô, Deus, não tô conseguindo agora, não dá. E aí não fiz o vídeo. uhum, E aí até que chegou um momento eu falei, cara, não vou te pagar. Não dá mais pra mim. E eu vou pegar esse dinheiro, que eu pagava ela, R$ 700 na época, e eu vou investir em tráfego, no próprio meu Instagram. Eu vou uhum, começando a fazer os vídeos. Aí foi ali que, sem a pressão de outra pessoa estar me exigindo, foi que ali eu coloquei aquilo como um compromisso de fazer conteúdo e fui fazendo do meu jeito. uhum. Aí a minha secretária me gravava, eu fui gravando alguns pacientes que faziam exame, eu fui começando ali de uma forma muito embrionária, impulsionando sozinha ali no Instagram de uma Lembra forma mais ou menos o aleatória. ano disso? Foi antes da E pandemia ou depois? foi. Não, foi depois da pandemia, foi 2021. Uhum. 2021, isso. Entendi. Que a A Cacá gente, era recém-nascida. a gente fala que, né, o melhor dia para entrar na internet é ontem, o segundo melhor dia é hoje e o terceiro melhor dia é De amanhã, amanhã, né? exato. Não, não É, tem. não é antigo, né? Não E tem. a gente também sempre fala aqui, né, porque as pessoas querem resultado rápido. Médico, que estuda 6 anos de graduação, dois, Sim, 4 anos de residência, às vezes cinco, sim. continua se especializando, quer resultado para amanhã. Não existe resultado para amanhã, seja no digital, seja. O digital eu gosto muito porque ele é fácil de medir, né? Eu sou de exatas e aí eu gosto de ver o númerozinho lá, o Tá. númerozinho que multiplica. Mas mesmo no digital não é de uma hora para outra, né? O médico acha.
que ele ser bom, ter uma boa formação, principalmente os que são bem formados. Os que não têm uma boa formação não ligam tanto para isso. Os que são bem formados, eles acham que eles são bons o suficiente e que por isso os pacientes vão procurar eles. Uhum. Isso é forte, né? É Mas muito forte. mas eles acham que o fato deles serem bons, ter uma boa formação, isso basta para o paciente engajar com ele, né? É, Ou procurar, como se eles estivessem fazendo um favor para o paciente atender. a autoridade acadêmica dele não tem nada a ver com a autoridade digital dele. Exato. E nem a autoridade com o próprio paciente, porque eu posso saber pra caramba. Se o paciente não consegue captar o que eu sei, eu não consigo me comunicar de uma forma, e o paciente não tem a liberdade de se falar comigo de uma Uhum. forma adequada, o meu conteúdo, meu conhecimento pode ficar ali guardado, né, na minha caixa preta, o paciente não pegar aquilo, não levar para a vida dele, e eu não estou fazendo diferença na vida desse paciente. Nem para movimentar meu consultório, nem para de fato mudar a saúde ou o curso da doença do paciente. Uhum. Já que falamos sobre paciente, né, a gente tem uma piadinha aqui que o paciente só é paciente no nome, né? Ele é Sim, muito impaciente. E a gente estava conversando aqui sobre atendimento, né? A gente foca muito nessa, que a secretária é o coração do consultório. Secretárias ruins convertem menos do que secretárias boas. E ninguém tá falando de caráter, não. É uma questão de perfil, né? A sim. secretária tem que ter um perfil comercial. Como é que foi a tua experiência como secretária lá no consultório? Então, aí nessa época de 2021 que eu comecei a ir sozinha, é, o curso da secretária foi uma evolução junto com a minha, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo mais ali na internet, que eu Uhum. comecei a ver, o Márcio, de novo, é, ele também trabalha com comunicação, ele me chamou para fazer um curso de oratória. E eu falei, poxa, Márcio, mas eu já faço conteúdo, nessa época já estava até melhor, né? Já estava um pouco mais desenvolta. Soltinha. E aí ele me chamou. É outra vez que me tirou da minha zona de conforto. E aí eu fui. E foi muito bom, né? Não foi um curso longo, foi com o Marcelo Pepe, vou até falar dele aqui. Foi Uhum. um final de semana, mas ele me trouxe um pouco mais de conhecimento técnico em relação às técnicas de oratória. E foi bom, que ele deu uma refinada maior, comecei a prestar atenção em algumas coisas e me deu mais confiança. Que aí eu continuei fazendo conteúdo e a gente só melhora fazendo, treinando. Sim. E aí, o Márcio me chamou para fazer uma formação em São Paulo, gestão, inovação e liderança. Aí eu vou chegar na secretária. Essas três. Quando o Márcio me falou, era R$ 5.000 o curso. E era uma MBA, que se ele fosse, a pós-graduação dele virava MBA. Eu falava, Márcio, o que que eu vou fazer lá? R$ 5.000, eu não tenho dinheiro para gastar esses R$ 5.000 com isso, que não tem nada a ver com a minha área. Eu não vou. Aí ele ficou partelando, vamos, passa o final de semana lá em São Paulo, não sei o quê. Porque na época já tinha 2 filhos. Uhum. Aí eu falei, em prol do casamento eu vou. Só vou por causa do Casamento. casamento. Aí o cara, não pode facilitar o pagamento, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Nisso, quando eu fui, eram 3 dias de evento. Interlagos, os 3 dias eram Interlagos, a gente visitou. Mas o que que eles trouxeram? A visão de gestão, inovação e liderança. Quando eu vi aquele conteúdo, eu falo, cara, é isso que eu preciso para minha vida. Porque a medicina eu já estudei, e a gente não para de estudar. Uhum. Mais de 11 anos que eu estou estudando, eu já estava há quase 10 anos já formada, né? Já tinha, não, já Tinha tinha mais mais, de né? 10 anos Tinha dois formada, tinha filhos já. mais de 10 anos formada, e isso eu nunca te aprendi. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu preciso. Eu preciso deixar um pouco a lado de médica de lado e eu preciso colocar meu negócio, entrar no meu negócio como gestora. E não Uhum. só como braçal, eu trabalhando. E aí, ali começou a abrir meu horizonte. E aí eu falei, pô, para eu me desenvolver, eu preciso treinar isso, gestão e treinar liderança. E aí eu comecei a me desenvolver. E aí eu vi a Uhum. minha secretária. Diana estava lá atendendo, tinha dias que tinha movimento e a grande maioria dos dias não tinha movimento. E eu via a Diana fazendo outras coisas, vendo coisa para ela empreender em bijuteria e olhava aquilo, me incomodava. Eu falo, pô, Diana, por que que você não estuda é, gestão, né, a tua parte de secretariado para você otimizar a tua visão, você vai melhorar, enquanto você melhora, eu melhoro. E aí, se você ganhar, eu ganho. E aí, nisso, eu comecei a fazer curso de venda. Eu falei, Diana, vamos assistir agora esse curso de venda. Dei curso de venda para Diana. Eu aprendia e ela aprendia junto. Eu estudei, ela Uhum. estudava. Então, se eu aprendo e ela aprende, melhor. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E aí a gente começou a fazer.
Eu fiz uma assinatura da Conquer, não sei se você já ouviu falar. Eles têm vários cursos aleatórios sobre tudo, sobre gestão, sobre Uhum. liderança, sobre comunicação. Eu fiz a assinatura deles e dei o acesso para a Diana também aprender sobre os cursos que ela queria. Então a gente começou a se desenvolver junto. E aí, ela saiu dessa visão dela individual, que ela vai ganhar dinheiro de outra forma, e começou a investir na carreira dela. E aí Isso. começou a fazer a diferença. Então, ela começou a entender melhor como é que ela ia abordar melhor esses pacientes, como é que a gente ia acompanhar esses pacientes. Uhum. Aí entrou o conhecimento sobre CRM, como é que a gente vai fazer o funil de venda desses pacientes, como é que a gente vai comunicar os meus pacientes enquanto não estão na clínica, como vou manter o contato com esses pacientes. Então, eu não sou preocupar com eles quando eles estão lá, né? Quando eles não estão, as demandas que eles me dão. Então, eu preciso ter alguém que me dê Esse esse suporte. suporte, essa troca. E antes do paciente me conhecer, os pacientes já me conhecem. Alguns que vêm pela rede social já me conhecem, alguns com indicação, beleza. Mas tem muitos que são a primeira vez. E se a porta de entrada é a Diana. Então, se a Diana ela falhar, já quebrou ali o encanto antes de chegar em mim. Então, às vezes quebra ali. Então, ela tem que ser a minha porta-voz. Muito maravilhoso, É, porque nenhuma dessas entrevistas, nenhuma, está sendo roteirizada. E vocês uhum, estão falando, vocês médicos que eu estou entrevistando, sim, sempre estão falando as coisas que a gente bate aqui. Então, olha só, a primeira impressão é que fica. O médico pode ser maravilhoso, ter feito a melhor faculdade, a melhor residência, na melhor faculdade do mundo, ter o melhor consultório, só que se a secretária dele receber de uma forma ruim, não precisa nem ser ruim, pode até ser boa. Se ela demorar, já é o suficiente para quebrar tudo. exato. Já é o suficiente para quebrar tudo. Doutora, hoje você faz os seus próprios roteiros? De vídeos? É, É fácil. faz os seus O próprios que que roteiros. que eu vejo, né? Hum, Quando eu tenho alguém que me bota os roteiros, vai me botar uma regra e um cronograma. uma rédea, né? Exatamente, que vai me engessar em algumas outras situações, porque a vida é muito dinâmica. Uhum. E o que eu vejo mais, o ouro são meus próprios pacientes. São as próprias, eles que são o ouro. Então, eu não quero resolver o que que eu acho maravilhoso, o que que eu acho um conteúdo interessante. O que eu acho, eu não estou nem aí. O Uhum. importante é o que eles precisam achar. Então, as dúvidas deles são o que são meu ouro. É ali que eu tenho que combater. Não, eu não trato as pessoas, né? Eu cuido das pessoas de acordo com a demanda delas, não a minha. E aí, como é que eu faço hoje meu roteiro de conteúdos? O paciente que me dá. Eu converso com os pacientes. Praticamente todos os dias eu falo com o paciente, Aham. estando no consultório ou não estando no consultório, eu estou falando com eles. Então, eles pegaram a dúvida. Eu até falo para eles, falei, pô, isso é um bom conteúdo, vou É usar. um bom conteúdo. E ontem eu atendi um paciente, que ele não é meu paciente, ele veio fazer um exame. Uhum. E aí, conversando com ele, não sei o quê. E tudo que eu expliquei para ele, depois eu fiz um caso clínico do dia. E ele foi e me mandou uma mensagem no direct. Pô, esse é meu caso? Eu falei, pô, exatamente. Ah, Exatamente você. Então, assim, os casos que eu conto ali são os casos aham. reais. Uma paciente um dia de manhã me mandou mensagem, Érica, eu tô sentindo taquicardia, não sei o quê. Aí eu conversando com ela, liguei para ela, e aí eu falei, pô, vou usar esse caso. Caso clínico do dia, depois eu fiz um vídeo do YouTube sobre isso. Então, o ouro são os pacientes. Então, não é eu ficar inventando, as datas ajudam a gente, deu um Sim. norte, tudo, mas o ouro são os próprios pacientes. A demanda é eles, porque quando a gente sabe o que que o nosso público demanda, eu falo direcionado para eles, então a taxa de conversão vai ser muito maior, porque eu estou resolvendo um problema específico deles. Muito sensacional. Vejam o linguajar da doutora, a Hum, taxa de conversão. é. Isso é muito sensacional. É pena que não é nossa cliente. Pena que não é nossa O que a cliente. gente percebe aqui, acho que é importante você falar, é que a doutora Érica, especificamente, o ecossistema dela está todo redondinho, Exato. porque você já amadureceu a ideia da importância que é estar vivendo no É, digital. Então, produção a tá, função é produção tá vendo aqui, tá dizendo aqui pra gente, né, nos bastidores, como a doutora Érica já entendeu a questão do ecossistema que a gente fala tanto aqui para vocês, né? Do ecossistema que não é só tráfego, não é só secretária, não é só bom atendimento, é tudo. Isso tudo tem que conversar junto, né? Isso tudo é growth marketing, pessoal. Se vocês não sabem, sigam aqui, ó, Sabe o que eu falo para meus MedPulse. pacientes? Quando eu pergunto assim,
Primeira coisa que eu pergunto quando chega, e aí, tudo bem? Como é que você me conheceu? Pô, do Instagram. Aí eu brinco, né? Falo, pô, você veio ver se é verdade mesmo, se é só fake ali. Eu sempre brinco. Eu falei, pô, veio ver se é verdade mesmo, se aquilo é só. Se é só ali, é só o palco, veio o bastidor, ver se o bastidor é real. Mas, doutora, eu entendi. É óbvio que os teus clientes, né? Os teus pacientes, perdão, são a tua maior fonte de inspiração, mas de vez em quando tem um negócio que ajuda, né? Isso aqui me ajudou muito a perder peso, né? Monjarim, eu não sei se nem se pode falar no comercial, acho que não, é uma tirzepatida. Dizer partido. Como de tirzepatida, quando acontece uma coisa assim, né? Que isso aqui aumentou o PIB da Noruega, se não me engano, acho que é da Noruega, em 30%, né? Ele e o Ozempic. Tiveram que fazer, o Banco Mundial teve que separar o PIB da Noruega com medicação e sem E essa, medicação. essa informação eu não sabia, não. Tipo, porque vendeu tanto no mundo, né? E eu sempre brinco pra galera, né? Não sou médico, eu sou engenheiro, eu sempre brinco, daqui a 10 anos só vai ser gordo quem quer. Eu lembro na tua Uhum. primeira entrevista comigo, a gente falou muito sobre isso, sobre perda de peso, como é importante, sobre cigarro, como é importante parar o cigarro, também Tu não parou, não né? parei, Eu 3 anos. sei, já percebi. Não falei nada, né? A gente só observa. E aí a gente traz a consciência disso tudo. Mas quando você vê, vamos falar de conteúdo especificamente, quando você vê esse tipo de movimento, né? Você tá percebendo que tá sendo muito falado. Como é que você faz o teu conteúdo olhando pra isso aqui? Pro... Quando vem um assunto à tona, é, acaba que vamos pensar no algoritmo da própria rede, da rede Uhum, social, né? uhum, Inclusive, hoje eu fiz um post sobre isso. Não é sobre isso aqui, mas sobre um conteúdo que está viral. Tirando aqui a confusão que teve no Rio de Janeiro ontem, que ficou até um pouco menos evidente por conta disso, uhum. foi o Vini Júnior ter assumido o Eu vi a relacionamento tua postagem com com a a. Virgínia. O que que eu tenho a ver com isso? Nada e tudo. Só que tem coração na cama, né? Não, e o que que acontece? Eu pego um conteúdo que tá viral, tá todo mundo falando, eu pego aquilo e trago pra minha realidade. Uhum, E eu faço uma analogia com aquilo que o Instagram vai entregar e eu uso aquilo para eu ganhar audiência de um assunto que eu quero trazer à tona. Então eu pego aquela relação e trago. Então é uma das formas da gente fazer conteúdo. Eu pego aquele conteúdo que a probabilidade de ficar bombando vai ser muito maior, trago uhum, para minha realidade e eu vou ganhar audiência com aquilo, né? Em relação ao Monjaro, é uma excelente medicação, né? É, pensando na cardiologia preventiva, no que eu faço, ele sozinho não faz milagre, remédio não faz milagre, ele pode te emagrecer. uhum, Mas quando a gente pensa em saúde cardiovascular, o peso é um dos fatores que adoece a gente. uhum. A gente tem outros fatores, né? Eu tenho o nível de sedentarismo, atividade, você fica aqui o dia todo no estúdio, comportamento sedentário, vai ver o número de passos que você dá por dia, pouco. Então, quanto mais número de passos eu der, além do exercício, eu estou favorecendo minha saúde cardiovascular. Outra coisa é minha alimentação. Eu tomo isso aqui, vai tirar meu apetite, pô, emagreço, beleza. Mas o que que você está ofertando para o teu organismo nessas tuas janelas de alimentação? Pô, tá favorecendo proteína? Não tá? Tá perdendo massa muscular utilizando isso aqui? Tô. Então, isso aqui é uma coisa importante, tá? Qualidade do teu sono. Pô, o sono tá Melhorou, bom? melhorou, melhorou. Com certeza, você ter perdido peso, pode ser que você tivesse a apneia do sono e pode ter dado uma melhorada. Inclusive, os estudos mostram que ela, isoladamente, atua também na apneia do sono, não só em relação à perda de peso. Então, reduz a apneia. Em relação ao nível de estresse e de ansiedade, Eu ia falar sobre isso. é, E melhor coisa pra mim da tirzepatida foi ansiedade. melhorou. Mas muita coisa. Muita coisa. Muito. O psiquiatra tinha que passar isso, pô. Eu mudei assim completamente, pô. Eu já tomei vários ansiolíticos e nada foi igual isso aí. Isso aqui. Então, isso é bom, mas assim, agora a pergunta que não quer calar. Cara, tu vai ficar dependente por isso pro resto da vida? É caro. Eu tive que deixar de fazer coisas pra tomar, Sim, tá? escolhas. Tive que fazer escolhas. Não quero depender pro resto da vida, mas assim, eu não tô, pelo que eu converso com a galera que toma, assim, eu tô bem no iniciozinho. Porque assim, o tratamento da obesidade é um tratamento crônico. É a mesma coisa que eu pensava no tratamento da hipertensão, Uhum. do diabetes. São tratamentos a longo prazo. Sim, Mas você vai favorecer ou não a tua dependência da medicação de acordo com o teu estilo de vida, sim. né?
Então, como são os comportamentos que estão associados à utilização da medicação, que vai te auxiliar em vários pontos, para que você dependa menos da medicação e que os efeitos benéficos, pensando em saúde cardiovascular, não são baseados somente no peso. São todos os outros pilares, quando a gente fala em estilo de vida, que precisam ser otimizados. Obviamente que quando eu perco peso, eu acabo, pode ser um hábito angular que vai puxando outros comportamentos. Pô, fica mais fácil eu me locomover, então o exercício pode ficar mais fácil. Eu posso me sentir com uma maior inserção, possibilidade de inserção em ambientes que antes, quando eu estava com obesidade, eu não conseguia, seja numa academia, seja num crossfit, seja numa corrida, que vai ter menos sobrecarga. Então, isso aqui pode abrir portas para outros caminhos, Abre né? muitas portas. Mas aí eu preciso fazer a minha parte, para que isso aqui não seja um pilar sozinho. Por exemplo, um pilar sozinho, se eu puser uma casa aqui em cima, ela não vai se sustentar. Eu preciso botar outras vigas ao redor disso aqui, para eu conseguir sustentar e eu ter firmeza. Eu ficar minha casa na rocha, não na areia. Entendeu? Entendi. Então, isso aqui é ótimo, mas a gente precisa entender. Sozinho não faz milagre. Exatamente. É isso. Então, por exemplo, um médico, você sozinho não faz milagre para um médico Não faço. se o médico não fizer a parte dele. Não faço. Então, assim, não é, eu tô te pagando para você resolver minha vida. Não, tô te pagando para você auxiliar, coparticipar da minha estrutura para facilitar a minha vida. Sempre falamos isso, que o ecossistema do médico será construído a 4 mãos. Somos nós aqui e o médico lá. E sabe o que eu acho outro ouro? Experiência do cliente. Quando o paciente, você captou o paciente foi lá, ó, teve a secretária que te recepcionou, mas qual foi a experiência do cliente? Não só no teu contato pessoal, mas no ambiente da tua clínica. Como é que foi o teu contato pós-consulta? Fui lá, beleza, paguei. Tá, mas esse paciente, ele só serve quando ele te paga. E depois? Né? Se você tem que vir aqui, você tem que pagar de novo. Qual a atenção que você dá? Qual o suporte que você dá para esse paciente? Então, eu acho que hoje a medicina está baseada também na divulgação e também na experiência. Porque se eu estou pagando, né, você vai no hotel. Quanto mais caro o hotel, maior vai ser teu sarrafo vai estar mais alto. Eu falo, quando eu falo de experiência, e eu já fiz um vídeo sobre isso, experiência Disney. Exato. É Disney. É você ouvir a música da Cinderela e ficar arrepiado. Exato. Se não te arrepiou, você não sabe do que eu tô falando. Mas a maior parte das pessoas se arrepia com alguma coisinha de Disney. O que eu quero escutar dos meus pacientes? Não, fui lá na Érica. Pô, é meio salgado. Mas se falarem para eu ir em outro cardiologista, eu não vou. E se eu for, eu falo, cara, não chego, eu quero ir na Érica. Vou juntar um dinheiro e vou lá. Eu já escutei isso. Né? Mas tem gente que tem facilidade, mas tem gente que não, que junta o dinheiro para ir. Mas Faz isso um que eu carnezinho, quero. doutora. Que eu Carnê. Não, mas eu tô facilitando o pagamento. Então, Não, tem que facilitar. Não, tem que facilitar, porque você tem que facilitar o seu acesso. E aí a pessoa vai, eu tenho facilidade de pagar, e aí eu consigo construir a minha saúde junto comigo. Doutora, vou falar de futuro. Pensa em abrir uma mentoria para médicos, alguma coisa assim, nesse sentido? Então, quando falam em marketing lá na rede social, fala, que você tinha que falar para médico, você tinha que falar para médico. Eu acho que você tinha que falar para médico. Eu tenho um pouco de preconceito com isso. Sério? Sim, por quê? Que se eu pegar minha rede social hoje e jogar para médico, eu tenho que mudar o linguajar. E o que eu gosto hoje, eu gosto de falar com... Paciente. É B2C. Eu gosto de falar com o produto, o consumidor final, que são com meus pacientes, para impactar a vida deles, né? Esse é o que eu gosto, isso é o que me motiva. Falar para médico, quando eu olho assim alguns colegas que estão próximos, acho que tem grande campo para eles melhorarem, né? Óbvio, eu não estou me achando que eu estou num pedestal, mas o que eu fiz, eu acho que talvez se eu soubesse disso antes, teria facilitado o meu caminho, né? Só que eu teria que mudar meu linguajar na rede social, por isso eu não quero. E eu não tenho forças para abrir uma outra frente para poder fazer isso. E ainda tem um outro detalhe, eu odeio que me abordem no meu direct para vender para mim. E quando é outro médico vendendo para mim, eu fico com uma raiva ainda. Eu não gosto, me desconfortável. Entendi. Qual é a minha percepção? Esse cara quer tirar meu dinheiro. Eu não gosto. Então, assim, acaba que se eu não gosto comigo, como é que eu quero fazer isso com o outro? Entendi. Aí eu tenho essa barreira. Não é uma coisa que eu descarto, né? Mas hoje eu estou focada muito na gestão do meu consultório, no desenvolvimento do meu contato, da minha comunicação com meus pacientes. Hoje eu vejo, eu tenho implementado uma outra forma de acompanhar os meus pacientes,
que é através dos planos de acompanhamento, de eu ter uma construção da saúde dele nos próximos 6 meses, um ano, para eu de fato conseguir fazer diferença. E quando a gente pensa nisso aqui, é corresponsabilidade, né? Então, isso aqui é legal, mas se eu não tiver uma corresponsabilidade com isso aqui, o efeito não vai ser tão benéfico quanto seria, então eu não consigo otimizar o efeito. Então, hoje eu tenho voltado o meu dia a dia para isso, para gestão e também para cuidar melhor dos meus pacientes, tanto enquanto eles estão na clínica, quando eles não estão na clínica. Enfim, eu estou voltada para isso, mas eu não descarto a possibilidade. Então, eu vou fazer não. o seguinte, né? Já que quando você quis abrir o consultório, quando você quis abrir o consultório, quando você não quis fazer o curso de gestão e liderança, eu vou falar com o Márcio para ele te convencer a abrir a O Márcio, mentoria. né? O Márcio. Vou falar com o Márcio, falar, Márcio, vamos abrir a mentoria da doutora Érica, porque você tá. A gente fala, né, que tem gente que chega aqui pronto. É difícil, mas assim, alguns chegam prontos já. E você tá muito pronto, assim, para esse caminho. Né? Sabe que tem Tá tem um rapaz, né? Coitado, né? Coitado não, né? Tem um engenheiro que trabalha com gestão de clínicas. E quando eu vi ele a primeira vez no Instagram, aí você fica com o pé atrás, né? Eu fico com o pé atrás de tudo que eu vejo no Instagram, pra saber? mesmo? Eu fico. Porque será que aquilo é verdade? Ou será que aquilo é só um palco? Sim. Tá. Entendeu? Uhum. Eu fico. Então, quando eu vi o Tobias, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o livro. Pô, ele tem um livro. E aí, qual é o título do livro dele? Manual da Clínica Lucrativa. Você conhece, Tobias? E quando eu li aquilo, pô, isso aqui que eu quero. Pô, Manual da Clínica Lucrativa, isso que eu quero. Quero que minha clínica seja lucrativa. Qual a cabeça que eu tinha na época? Não adianta quantos pacientes eu colocar lá. Depende do tamanho do meu ralo. Se meu ralo for grande demais, eu posso encher e vai embora. Então eu tenho que enxugar meu ralo. Aí eu falei, pô, vou comprar. Aí ele tem Manual da Clínica Lucrativa, Gestão de Pessoas e tem Como Precificar na Saúde. E na época ele não tinha ainda marketing médico. Marketing digital, que ele fala para médico e para dentista. Falei, vou comprar. Isso que eu comprei no carrinho, tinha lá uma reunião estratégica. Aí eu falei, pô, era R$ 400 na época, tá muito mais caro agora. Oficial, o nome disso. Exatamente. Eu falei, pô, eu quero. Comprei. Aí entrei em contato com a equipe deles, falou, lê os livros primeiro, depois você faz a reunião. Caraca, eu devorei os livros. Devorei e fiquei encantada. Falei, é isso que eu preciso implementar lá no consultório. E foi aí que Ele é do Rio? Não, ele é de Minas. É de Minas. Inclusive, hoje, eu tô na equipe dele. Eu faço consultoria com ele. Ele faz a gestão do meu consultório. E Maravilhoso. mudou. Eu tô desde janeiro com ele. E mudou totalmente o curso ali da minha experiência. Doutora Érica fazendo propaganda pra Tô fazendo. concorrência aqui. Não, mas ele não faz marketing médico. Não faz marketing? Não. Então tá. Então pode fazer. Ele faz gestão do consultório. Entendi. Ele não é. Pensei que tivesse marketing. Inclusive, esse conteúdo, pô, pega os livros dele, devora e aplica com teus clientes. Cara, faz muito bom. Eu vou fazer. Vou fazer. E aí, o que ele fez? Eu li, foi ali no livro dele que ele tá falando. Pô, dependendo do seu movimento, você precisa ter uma secretária virtual e uma presencial. Fiz um vídeo no Instagram que viralizou. Um vídeo de um rapaz correndo. Não para de chegar gente perguntando informação. Nesse momento, a Diana ficou sobrecarregada. Enquanto os pacientes estavam lá na clínica, ela não conseguia atender o paciente, fazer a nota, oferecer café e água, liberar o paciente, pegar o próximo e responder o WhatsApp. Ela não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Então, chegou nesse momento que eu separei. Então, eu tenho uma secretária virtual e uma presencial para poder atender melhor a demanda dos meus pacientes. Estava no livro. Gestão de pessoas. E ele fez o cálculo do lucro estratégico. Isso é muito legal para fazer com os médicos. Não sei se você já faz. A gente faz retorno de investimento aqui. A gente pega tudo que ele coloca em marketing, ads, na gente. Não, eu digo do próprio trabalho deles. Por exemplo, eu faço consulta. Por exemplo, a clínica de oftalmo que você me falou. Ela faz consulta, faz cirurgia, faz um monte de coisa. Desses procedimentos que ela faz, qual é o maior valor da hora trabalhada? Aí, isso aqui,
Então, pode ser que a hora trabalhada, pode ser que o valor do procedimento nem seja tão alto, mas ela gasta menos tempo. Então, talvez se eu investir ali, eu vou potencializar meu ganho e diminuir minha hora. O que que eu quero como hoje gestora? Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Ou seja, minha hora trabalhada vale mais. Para eu ter tempo para ficar com a minha família, para eu pegar meus filhos na escola. Então, quanto maior for minha hora trabalhada, mais. Lógico. Então, quando eu fiz esse cálculo do lucro estratégico, eu identifiquei que o que eu achava que eu ganhava mais era que eu ganhava menos. Porque me dava trabalho. Pode dar a palhinha? O que que era que É o teste cardiopulmonar. você achava que ganhava Que mais? eu ganhava maior. O valor dele era maior. Mas eu gastava. O custo do meu aparelho é alto. Então, minha taxa de depreciação é alta. Eu gasto com o paciente lá fazendo. Eu gasto tempo Seu homem-hora? de eu fazer o laudo, que não é um laudo que vai de uma hora para outra. E eu passo o resultado do exame do paciente. Porque não adianta o paciente ir lá fazer o exame e te dar. Não, tá tudo bem. Não. O que que eu faço com esse exame aqui? Então, assim, é meu ouro. Então, é o meu grande diferencial, é o teste cardiopulmonar. Mas é o que me dá menos dinheiro. Porque eu trabalho pra caramba fazendo teste cardiopulmonar. Mas é uma coisa que eu gosto, que é positivo para os pacientes, que eu não estou entregando só presença ou ausência de doença, estou agregando valor, mas eu sei realmente que ali não é meu ouro. Esquece, tá pronta já. Eu quero uma sócia igual a doutora Érica na minha vida. Pode conversar. Aí, ó. Bate aí, pô. Gostou, né? Bate aí. Ó, caraca, tem tanta coisa. A gente não tá mais tão longe assim. Eu tava na freguesia, você morava no Recreio, se não me engano. Eu morava no Recreio. Morava no Recreio. Agora a gente tá pertinho, Tá doutora. pertinho. A gente tá só. Dá pra ir nadando na lagoa. Exato. Por quê? Não falamos sobre a Érica Corredora ainda. Uhum. Né? Não falamos sobre um monte de coisa. Quero te convidar para vir aqui mais uma vez para falar para essa galera aí. Essa galera, a gente tava falando aí, deve ter 3 semanas o canal. Tu faz reunião com eles? Mentoria? Não, faço reunião com os meus clientes. Tá, em nossos grupo você não clientes. faz, não, né? Em grupo a gente ainda não faz, mas A gente basta pode ter marcar demanda. com os teus clientes, a gente conversa com eles. É isso. Gostou? Pô, gostei, quero. Eu quero. A gente faz, pô, um dia. Queremos. Ó, o que que a gente quer? A gente quer trazer pessoas aqui que não sejam necessariamente nossos clientes, né? Assim como você, mas que agreguem ao público, que tragam informação pro público às vezes ter aquele spark, ter ih, caraca! Pô, eu achava que eu ganhava muito dinheiro no teste Exato. e eu não ganho tanto dinheiro assim, porque tem bastante gente aqui que chega, não, olha, eu sou cirurgião, e aí quando eu faço esse meu ticket aqui, eu boto 30 mil no bolso. Falei, tá, mas quantos meses você leva para converter esses 30 mil? Porque não é imediato, né? O cara não Sim. chega lá, senta e quer operar. Não é assim que funciona, né? Vamos operar. Aí opera amanhã. Você tá carregando esse cara, são muitas horas de trabalho e tudo mais. E as pessoas não têm essa noção. E acho que depois desse vídeo, as pessoas vão ter noção. Você sabe que uma outra coisa que eu acho em relação à medicina hoje, é óbvio que eu quero ganhar dinheiro com a medicina, né? Eu quero ser bem remunerada para dar atenção, inclusive até para, se eu for bem remunerada, eu consigo até fazer serviços sociais com o que eu sei para outras pessoas, porque minha hora vai estar sendo paga, né? Mas hoje o que eu vejo muito as pessoas estão pensando na medicina só como forma de ganhar dinheiro, né? Sem se preocupar com o paciente. Então, o paciente virou só um número, quanto ele vai me pagar, né? Qual o bolso que ele tem, qual o tamanho do bolso dele, se o bolso dele é compatível com o meu ticket, né? Eu tenho eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer na medicina, né? Como médica mesmo, mas eu não coloco o bolso do paciente na frente, né? Então, é para a gente se preocupar genuinamente com a pessoa, com o problema da pessoa, o problema que eu estou resolvendo e como consequência eu vou ganhar dinheiro com isso. E não pensar única e exclusivamente quanto eu vou ganhar com esse bolso dele aqui. Eu vou estar resolvendo uma vida, cuidando de uma pessoa, seja fazendo uma cirurgia, seja fazendo um procedimento, seja tratando qualquer coisa que seja, né? Quando a gente pensar na cardio, tratar a pressão, vamos para o plano, que ele vai lá me dar um remédio. Mas será que é só isso? Não. Então, quando eu agrego valor na vida daquela pessoa, eu estou agregando valor na minha marca pessoal, isso é muito interessante a gente falar, né? Branding. E como os médicos estão sendo recém-formados, como é que eu faço a minha marca pessoal? Né? Quando eu pego o meu RQE de especialista, né? Quando pega, minha marca pessoal está lá desde a faculdade, desde a época que eu estou fazendo estágio. Uhum. Como eu me comporto na minha academia, como eu me comporto em qualquer que seja o local, porque é ali que é a minha marca pessoal, que eu preciso crescer enquanto pessoa ali
porque a medicina é só uma das formas que a gente se expressa, né? Os médicos. Eu sou mãe, eu sou corredora. Corredora. E como é que eu me comunico com essas pessoas em todos os ambientes? Essa que é a minha marca pessoal. Eu sou uma pessoa só em todos os lugares, exercendo funções diferentes em cada lugar. Então, eu quero ganhar dinheiro, mas o dinheiro não pode ser único e exclusivamente. É consequência de um bom trabalho entregue àquele paciente. Seja para estética, seja para cuidar de fato da saúde, seja para fazer uma cirurgia. Mas, doutora, o que acontece? A gente tem uma pessoa que. Cara, você tá pronto, assim. Não tem o que falar. Eu gosto. A melhor parte de ter trazido você aqui. Primeiro, né, eu não sou médico, mas eu falo para as pessoas qual é a minha vivência, né? Qual é a minha dor? Minha mãe é instrumentadora cirúrgica há quase 30 anos já. E ela é secretária, ela acumula o cargo de secretária de um médico. Sim. Aí, o que acontece? Eu via as reclamações da minha mãe, né? Pá, e minha mãe tem zero perfil comercial. Já viu um filme chamado O Ditador? É um filme de comédia? Não, Que nunca vi, não. nunca viu, não? Que a menina não tem nenhuma noção de business e ela coloca um menino pra ficar no caixa que ele não usa o sistema decimal pra fazer contas. Ele usa o sistema que usa 8 dedos ou 20 dedos. E aí o cara falou, "Ah, você é burra, por que você botou a pessoa que não sabe fazer conta, né? Ou não faz conta do jeito que a gente Sim. faz, pra ficar no caixa? Não faz sentido." É mais ou menos o que a gente vê muito acontecendo aqui. A gente sabe que existia um negócio de a secretária é minha pessoa de confiança. Mas não basta. Ela tem que ser, óbvio que ela tem que ser Sim. uma pessoa de Isso é uma confiança. obrigação, né? É Ser humano, né? É. Mas assim, tem que ser uma pessoa comercial. Ah. Tem que ser comercial. Mas acho que isso é desenvolvível, né? Nem Tu sei se acha? existe essa palavra. Eu acho que é. Óbvio que você consegue errar menos para avaliação do perfil comportamental da pessoa. Então, tem as pessoas que são mais comunicativas, tem as pessoas que são mais analistas. Então, se eu avalio o perfil comportamental, eu sei se aquela pessoa ela já é predisposta a performar melhor Sim. Maravilhoso. como recepcionista, ou vai ser mais comunicadora, ou não, então ali assistente virtual. Então eu consigo determinar pelo perfil da pessoa qual o melhor lugar para ela, né? Ou qual lugar que ela performaria melhor. Eu consigo fazer essa avaliação. Mas eu acho que, independente disso, eu acho que o médico, em vez de delargar, Delegar. delargar Entendi. a função, ele precisa delegar, mas sabendo o que ele espera daquela pessoa. Mas não é só esperar e achar que aquela pessoa vai resolver por si só. Eu preciso dar habilidade, dar repertório para aquela pessoa desenvolver a função dela da melhor forma possível. Se eu não sei, procuro um curso, dar algum acesso para ela criar esse repertório, para ela se desenvolver, né? Investir na pessoa, né? Então, às vezes a gente não quer investir naquela pessoa, ou se a pessoa for boa, eu não quero pagar o preço que ela vale, porque eu acho que tá caro demais. Então, eu preciso dar repertório para essa pessoa desenvolver a função que eu acho que ela tem que desenvolver, né, desempenhar. E eu não posso delargar, eu preciso delegar, acompanhar essa função dela e ter troca. Vou para a última pergunta aqui. Você estava falando, antes de cortar, né? Você estava falando sobre marca pessoal, né? E eu fiz escola naval e lá tem médicos, tem dentistas e tudo mais, né? Na escola naval tinha, eu não vou falando o primeiro nome dela, fulaninha e o sobrenome. Mulher é sem. Via de regra, mulher é primeiro nome e último nome, né? Tá. Fulaninha Bronstein. Essa menina, ela era médica. Ela não precisa fazer marca pessoal, né? Exatamente. Trabalhar na marca pessoal dela, porque já tá no sobrenome dela, né? Se você não sabe o que é Bronstein, você deveria saber. Mas hoje a internet deu uma possibilidade de qualquer pessoa. Você vem de família médica ou não? Não. É isso que eu tô falando, né? Qualquer pessoa que não tenha um passado médico, ela pode se transformar num futuro, numa futura marca muito grande. Tá, sim, pode. E pensando no marketing médico, né, no branding médico, o que o pessoal fala? Não, você se veste bem, né, com a melhor roupa, bota uma careta bonita, mulher maquiagem, aquele cabelo perfeito. Um Louboutin. E aí o homem todo bem vestido, numa sala bonita, fala bem, né?
E aí você é o médico que vai cobrar mais caro porque sua marca tá ali. Será que marca pessoal é só Não imagem? entendeu nada, né? Quem É, fala isso não entendeu eu nada. acho que não, assim. Eu tenho muita dificuldade de falar assim, não, Érica, você precisa se vestir de um jeito mais formal e tudo. Cara, mas essa Érica ali não sou eu. Porque como é que eu gostaria de estar no consultório? De tênis e bem à vontade. Aí seria minha marca pessoal. Óbvio que ali é meu ambiente de trabalho, beleza. Então vamos Se cuidar um pouco da adequar, né? aparência. Eu acho que cuidar da aparência é legal, porque eu não quero ir no médico, eu não quero ficar vendo uma imagem que é feia. Pô, Uhum. o belo precisa ser apreciado. Então a imagem com certeza vai impactar. Você não precisa ficar fingindo e botando uma roupa que não é você. Quando a pessoa vai me encontrar na rua, ela vai me encontrar desse jeito, que ela tá me vendo lá, pô, é a Erika aquela ali. Quando eu vou levar meus filhos para escola, às vezes eu até recebo um direct. Essa semana passada eu recebi, pô, doutora, eu acho que era você passando ali pelo condomínio. E eu fiquei pensando, que roupa que eu tava. E eu vou levar as crianças para a escola, Uhum. eu vou para academia, volto, eu malho na cabeça do meu prédio, então eu não fico botando roupa. Então eu falei, cara, eu tava com a roupa da academia, eu sei que eu falei, cara, essa sou eu. Então, assim, a marca pessoal é o jeito que você se mostra, beleza, mas não precisa você se vestir 2, 3 degraus acima do que você é na verdade. Não precisa ficar mostrando o teu carro bonitão ali né, no fundo para dizer que você está ganhando muito. A marca pessoal é como você se comunica, como é que você recepciona as pessoas, como é que você trata as pessoas quando você não está trabalhando e quando a câmera aqui, as luzes não estão ligadas, né? E aí pode ser a pessoa que é um potencial paciente seu, mas pode ser uma pessoa que não tem nenhuma condição de ser paciente seu e ir no consultório. Mas você tem que tratá-la do mesmo jeito, né? Porque ela vai te pagar ou não vai te pagar, que você vai tratar diferente. Uhum. Então, acho que marca pessoal é construída no dia a dia. Então, para os recém-formados, desde a época que você está na faculdade, desde quando você está ali como acadêmico é muito legal, eu vejo no hospital quais são os acadêmicos que vão voar e quais não são. Pelo comportamento deles no dia a dia, como é que eles estão se comportando enquanto acadêmicos, os que melhores se comportam, né? Tem uma boa. Cara, eles são os que vão voar. Aqueles que ficam ali achando que vão fazer o mínimo porque eu sou acadêmico. Eu peguei o carimbo, peguei a mágica, que hora que meu superpoder eu vou mudar. Não, você já é daquele jeito. E aí você vai construindo. Então, a marca pessoal, eu acho que é uma necessidade e são nos pequenos detalhes. Não na marca da roupa bonita que você está vestindo, no consultório. Óbvio que vai ajudar, mas são esses comportamentos, esse jeito que você lida que vai fazer a diferença, que vai construir tua marca pessoal. Eu vou vender palestra dessa mulher. Não adianta, não esquece. Vai acontecer, um dia vai acontecer. Doutora, muito, 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 muito obrigado. Pelo amor de Deus, assim, foi um negócio assim, né, superou muito a expectativa. Como você, na nossa cliente, eu falei assim, Uhum, pô, não sei se eu vou. Mas assim, foi aula, pô. Aula, palestra, workshop, entendeu? uhum. Muito obrigado, de verdade. Assim, todo mundo deveria assistir esse vídeo até o final, porque se não assistir, vai estar perdendo muita coisa sobre medicina e sobre uma mulher fantástica que você é. Ai, Muito obrigado, de obrigada. verdade. Nossa, eu tenho que baixar minha bola, né? Não, pô, mas é Não, verdade. É pô, verdade. uma das homilias dessa semana foi que a gente sempre se acha melhor que os outros. E às vezes coisa simples, não porque eu tô orando mais que o outro, porque eu tô. Cuspindo mais longe que o outro. É. Cara, então assim, a gente tem que baixar a bola, Não. porque acho que a humildade leva a gente mais longe. É bom ser humilde, mas também a gente precisa ter noção das nossas capacidades. É. Quando a gente acabar de gravar aqui, eu vou te mostrar um negócio que há uma semana atrás eu não sabia que eu seria capaz de fazer. Uhum. Quero E ver. você que tá vendo aí, acompanhe o canal que você vai saber também Nos próximos, nos próximos nos episódios. próximos vídeos. Valeu, pessoal. Fico por aqui. Ah, desculpa, Instagram é doutora Doutora.Érica Vidal com K. DRA.Erica Érica com K, Vidal. Vidal, isso. Tô no Instagram, tô no YouTube, Uhum. tô no LinkedIn. Qual é a LinkedIn. minha ideia? Para fechar, para finalizar, como é que o médico vai se lembrar, como é que o seu consultório vai encher? Se o que você faz está na cabeça de todo mundo. Então, quando vier o assunto referente ao seu nicho, ao que você resolve, você tem que ser lembrado rápido. Para quem é paciente, às vezes tem que nem é paciente me indica, porque fala do assunto e lembrou, porque eu tô aqui, tô ali, pô, onde eu Massacrando. olho, eu tô vendo a Érica Vidal. É isso.
Então, quem não é visto não é lembrado. Então, tem que pulverizar o teu conhecimento, o teu conteúdo, para que as pessoas tenham conhecimento de você e vão lembrar de você. Quando chegar seu nicho, você tem que ser a primeira pessoa a ser lembrada. Até a história do WhatsApp. É. Até a história do WhatsApp. Às vezes alguém salvou o teu número, o teu nome por alguma questão, qualquer Sim. coisa, e fala assim, "Ih, caramba, olha só, já convertemos cliente aqui por causa de história do WhatsApp." Isso eu não faço ainda, não. Pode fazer, é Sabe que poderoso. eu preciso ser polvo, tem que ter vários braços. Daí Pô, que mas entra a história do empresa, né? WhatsApp é tranquilão, pô. Tranquilo, história do WhatsApp é de verdade. Porque é Mas você automático. mas você sabe aquelas pedrinhas que você vai na cachoeira, tem um monte de pedrinha? Sim. Então você vai empilhando cada coisinha, quando você vê, você não tem mais hora do dia para resolver. Não, é verdade. Você vai empilhando as pedrinhas, ó, pouquinho aqui, pouquinho aqui. Por isso que precisa somar força. Pô. É isso aí. Pessoal, tá parecendo que a gente tá negociando aqui, mas não é o caso ainda, tá? É isso. Fico por aqui, até mais e valeu.